Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Noções Básicas em Farmacologia e na aula de hoje nós vamos trabalhar conceitos gerais sobre a farmacologia que encontra-se no item 1 do seu material. Vamos lá? Bem, a farmacologia é uma palavra que vem lá do grego, tem origem lá no grego, pharmaton, que significa também drogas e, obviamente, ciência. Trata do estudo dos medicamentos, tudo bem? E também da forma que age no organismo humano. Então, isso tudo é farmacologia. Trata do estudo de medicamentos para tratar algum tipo de sintoma ou doença e também como ele age nos nossos organismos vivos. Isso é a farmacologia de maneira bem ampla, fácil para você entender. Existem vários tipos de métodos terapêuticos, ok? O que são métodos terapêuticos? Eles são os métodos adequados para o estudo ou tratamento de alguma doença, ou das doenças de maneira em geral. Então, as doenças elas podem ser tratadas de maneiras diferentes, com usos de medicamentos diferentes. Vou citar um exemplo. Nós temos, por exemplo, a doença hipertensão arterial. E não existe somente um tipo de medicamento para tratar a hipertensão arterial. Existem várias classes, vários tipos. E isso inclui também métodos diferentes terapêuticos. Ou seja, nós temos medicamentos que vão fazer vasodilatação, vão diminuir a pressão. Nós temos medicamentos de outra classe que são diuréticos, vai eliminar mais líquido do corpo, produzindo urina. Isso vai diminuir o volume de sangue, isso vai fazer com que haja diminuição da pressão também. E existem ainda outros tipos de ação específico para essa doença. Citamos aqui dois só para você compreender desses métodos terapêuticos. E a maioria das doenças, de maneira em geral, elas requerem uma combinação de métodos terapêuticos. Para alguns casos, principalmente mais graves, uma única medicação não vai fazer um efeito adequado, ok? Não vai trazer um efeito para diminuir, por exemplo, aquele estágio de doença para um padrão de normalidade, no exemplo da hipertensão arterial, ou até mesmo do diabetes. Então, dessa forma, existe a interação também medicamentosa, a combinação de medicamentos, no caso. Bem, a respeito ainda dos métodos terapêuticos, nós temos terapia medicamentosa como exemplos, que é o tratamento com medicamentos, nesse caso que citei do caso específico da hipertensão arterial. Nós temos terapia dietética, que a dieta também ela pode ser modificada e isso trazer aí combinações específicas. Por exemplo, uma dieta hipercalórica para aquele que está precisando, para aquele indivíduo que está precisando desenvolver o processo metabólico ali mais rápido ou restabelecer processos de nutrição. Nós temos ali, por exemplo, a dieta que tem pouco sódio para o hipertenso, por exemplo, porque o sódio vai acumular líquido e vai fazer com que aumente a pressão arterial. Então, a terapêutica também dietética influencia nesse processo de estudo. Existe ainda a fisioterapia, que é um outro método terapêutico. Existe também a terapia psicológica, que são todos métodos terapêuticos para tratamento de uma doença. Então, entenda que, para tratar algumas doenças, existem vários tipos de métodos terapêuticos. Não, às vezes, somente um tipo de método terapêutico será aplicado na prática para o tratamento de uma doença. Então, é muito comum a gente ter uma terapia medicamentosa para o tratamento de uma doença, porém a gente tem concomitantemente um tratamento também psicológico ou psiquiátrico, por exemplo, relacionado àquele tipo de doença em específico. Bom, o que são drogas? Drogas são substâncias químicas que produzem algum efeito no corpo humano. Simplesmente assim. Tudo bem? A intoxicação é outro processo, já vamos falar mais um pouquinho à frente. Então, drogas é qualquer tipo de substância química que produz algum efeito, alguma ação no nosso organismo. O nome químico dentro da farmacologia, ele diz respeito à constituição química daquele elemento, daquela droga, ok? Que é uma substância química. Então, o nome químico ele diz respeito à constituição de um medicamento, como que ele é formado, tá? Ok? E ao lugar exato onde seus átomos e agrupamentos aí moleculares se encontram. Então, geralmente utiliza-se a fórmula molecular ou o nome ali da conjunção dessa fórmula molecular, por exemplo, no nome químico. Tá claro? Nome genérico. O nome genérico é um nome não patenteado, tá? A gente vai entender da marca registrada daqui a pouco. Antes do medicamento, então, tornar-se oficial, vendido ao público, aí ele é dado um nome genérico, por exemplo, ou um nome comum. E o nome genérico ele é menos complexo que o nome químico.
ok? Então, dessa forma, ele é mais fácil de agregar, de entender, de lembrar e até mesmo de gravar essa nomenclatura desse nome genérico. E ele pode ser usado em qualquer tipo de país ou em qualquer tipo de fabricante. A primeira letra tem uma padronização dentro da farmacologia. A primeira letra do nome genérico não é escrito em letra maiúscula, ok? Então ele é escrito de maneira minúscula. É uma padronização que existe também até nos rótulos dos medicamentos. A marca registrada é um nome comercial. E aí temos vários tipos de nomes comerciais de medicamentos e ao mesmo tempo é o mesmo produto, temos um nome genérico para aquele medicamento, ok? É o mesmo produto, tá? Já vou explicar a diferença entre eles. E as marcas registradas nada mais são do que os nomes comerciais, os nomes que foram patenteados pelas indústrias farmacêuticas. Ela produziu, criou um medicamento novo para tratamento de uma doença qualquer e ela criou e patenteou aquele nome. Ela vai vender aquele nome no mercado de maneira em geral da indústria farmacêutica, ok? Geralmente ele vem precedido desse símbolo aqui, que é um símbolo de uma bola com um R no meio. A bula nada mais é que um extrato, um resumo das principais ou quase todas as informações constantes sobre esse medicamento. Forma, composição, modo de uso, validade, as interações que podem existir, complicações que podem existir em caso de superdosagem, os efeitos desejados para aquele medicamento, os sinais e sintomas que podem apresentar também pelo uso ou mau uso também do medicamento. Então, todas essas informações estão lá na bula. A respeito da bula, é importante a gente entender o seguinte: se você vai a uma farmácia ou drogaria comprar um medicamento, e esse medicamento comercial, às vezes ele foi fracionado e foi vendido às cartelas para você e você não sabe muito bem como é que ele funciona, você pode pedir na própria farmácia, no momento da compra, a bula daquele medicamento. E é claro, eles vão fornecer sem nenhum custo para você. Ok? Isso é uma legislação também nacional aqui no Brasil. Então, antes da comercialização de um novo medicamento, o fabricante ele faz uma descrição compreensível de todos esses aspectos que eu já disse e coloca isso na bula. Ok? Tem medicamentos que a bula é menor, tem medicamentos, é claro, que a bula é maior porque envolve vários outros processos e combinações. Dentro da farmacologia, nós temos a farmacovigilância. O que é a farmacovigilância? É a fase que está relacionado aí da farmacovigilância ou quarto, desenvolvimento de um produto que é iniciado quando o medicamento ele é lançado no mercado. Então, quando o medicamento ele é lançado no mercado, faz todo um processo desse produto e inicia-se aí um medicamento. E nessa fase também consiste numa revisão contínua dos efeitos adversos, nome do medicamento, assim também como a inspeção. Então, a vigilância, eu quero que você entenda que são os processos, além de processo de venda, são os processos de uso e se está trazendo aí na população também algum tipo de efeito adverso não desejado que não foi, obviamente, anotado, que não esteja ali prescrito, por exemplo, na bula. Então, entenda a farmacovigilância como uma vigilância mesmo sobre os processos de interações desse medicamento. E a farmacodinâmica, tá? É um outro processo. A farmacodinâmica é o estudo da interação desse medicamento em específico e seus respectivos receptores aqui no corpo. Então ele está relacionado com processos de absorção, por exemplo, com processos de metabolismo. Então a farmacodinâmica ela está relacionada bem a esses processos do medicamento agindo no nosso corpo, ok? A farmacocinética ela estuda a relação matemática entre a absorção, entre a distribuição, entre o metabolismo no nosso corpo, entre a excreção de um dado medicamentoso e também um determinado espaço de tempo. Como assim, Evandro? A farmacocinética, ela vai estudar literalmente, eu estou ingerindo 1 grama de um medicamento em um comprimido, por exemplo. Desse 1 grama, quanto vai ser absorvido? Esse estudo é farmacocinética, ok? Ou seja, a relação matemática mesmo. Quanto vai ser absorvido na primeira hora? Quando vai começar o pico de ação desse medicamento, por exemplo? Quantas horas ele vai continuar fazendo efeito esse único comprimido que foi ingerido agora, por exemplo? Então esse estudo é o estudo da farmacocinética. Nós temos então outras definições. O fármaco, que é uma substância química que tem uma relação terapêutica. Nós temos o medicamento, que é um produto tecnicamente elaborado contendo um ou mais fármacos. Então o medicamento ele é
um produto, uma cápsula, pode ser um xarope, pode ser um líquido que contenha um ou mais medicamentos, ok? E um remédio é o conceito de remédio que é bem amplo na prática e ele pode ser considerado como qualquer tipo de cuidado utilizado para tratamento ou aliviar alguma doença, ok? Bem, a dose. A quantidade do fármaco capaz de provocar um efeito ou alterações no nosso organismo, isso é a dose do medicamento. A droga é qualquer substância que modifica funções fisiológicas, ok? A posologia é o estudo da quantidade dos medicamentos, que é a dosagem, em que o paciente ele deve tomar cada vez em um determinado intervalo de tempo e a partir daí ele toma outra dose, ok? Então a posologia significa você vai à farmácia ou o médico prescreve, por exemplo, a medicação para tomar de 4 em 4 horas. Significa que aquela dosagem, em 4 horas, já não estará mais fazendo efeito, ou o efeito estará num declínio. A partir daí vem uma nova dose. Essa nova dose faz com que essa ação desse medicamento continue, obviamente, por mais 4 horas, por mais 4 horas, e aí vai indo, ok? Por um período de 24 horas. Vão haver medicamentos que fazem ação por 24 horas, por exemplo. Vão haver medicamentos que fazem ação por um período maior, principalmente algumas cápsulas injetáveis, em caso de hormônios, por exemplo, femininos. A forma farmacêutica é a forma de apresentação desse medicamento. Então, na prática, pode ser comprimido, pode ser cápsula, pode ser emulsão, pode ser xarope, ok? Então, dessa forma, a gente tem aí diversas formas farmacêuticas. A interação medicamentosa nada mais é que a interação de um medicamento com outro. Tomar um medicamento em conjunto, por exemplo. A pessoa já faz algum tipo de tratamento e o médico prescreve, por exemplo, um outro tipo de medicamento. Esses dois medicamentos eles podem se interagir e ter efeitos adversos, ter efeitos diferentes. Podem combinar entre si, potencializar um outro ou até mesmo fazer o não efeito de nenhum deles. Nesse sentido, então, temos também o efeito indesejado. O efeito indesejado é o efeito provocado pela ação do fármaco no organismo, indiferente do que foi planejado. O que estava planejado era ele aliviar a dor, mas ele começou a fazer lesões na pele, por exemplo. Ok? O que era planejado era ele diminuir a pressão, mas ele não está diminuindo a pressão, por exemplo, ele pode estar causando um edema. Então, o efeito indesejado literalmente é um efeito que não foi esperado para aquela classe de medicamentos que está sendo utilizada. Bem, nessa aula nós trabalhamos os conceitos gerais sobre a farmacologia e também alguns aspectos importantes sobre drogas. Entendemos aí algumas questões importantíssimas sobre a importância geral da farmacologia e alguns termos ou terminologias técnicas que utilizamos na área da saúde e na área da enfermagem. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.